Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Paulo Albuquerque, eu sou dentista, fundador do Instituto Renovare e é muito bom estar aqui mais uma vez para esse vídeo. Eu pensei numa temática bem interessante, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de canal, sobre endodontia, porque é uma dúvida que muitos pacientes têm, né? Muito receio em realizar um tratamento de canal. E eu quero desmistificar um pouquinho, né, algumas informações aqui, gerar esse conteúdo para todos aqueles que tenham interesse ou que de fato precisem fazer um tratamento de canal. Então, antes de qualquer coisa, se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva. A gente está lançando diversos vídeos interessantes no longo do tempo aqui, né, nesse ano. Se você puder, curte aqui para que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis, porque é um conteúdo muito rico, muito interessante, que a gente vem criando para poder, né, fazer uma divulgação de uma odontologia com base, com evidência científica, tá certo? Então, é muito comum a gente receber pacientes aqui no consultório, aqui no Instituto Renovare, que sentem incômodo, né, que sentem dor, ou que são encaminhados por outros colegas para fazer tratamento de canal, para fazer o tratamento endodôntico, né? Então, é muito comum o paciente chegar, nessa condição. Geralmente, se a gente já tem um quadro onde o paciente sente dores provocadas ou espontâneas, é porque alguma coisa está acontecendo ali, né? Tem alguma alteração na dentição desse paciente que avançou e chegou num ponto que nós precisamos fazer a intervenção, tá certo? Então, eu acho que um ponto importante a ser ressaltado aqui é que é muito importante a manutenção da rotina. Por quê? Porque a gente consegue identificar problemas de forma precoce, evitando assim a situação mais complexa, como por exemplo um tratamento de canal, uma fratura. Então a gente consegue sim identificar situações clínicas de uma maneira simples e precoce através de rotina, tá certo? Então se você não tem o hábito de ir ao dentista, procure, né, agende uma consulta, faça uma consulta de revisão, mantenha a sua saúde bucal em dia, porque é um excelente investimento que você vai estar fazendo para você e para a sua saúde. Mas geralmente o paciente chega, doutor, eu estou com uma dor, né, quando eu mastigo, eu estou com uma dor quando bate uma água gelada, quando eu como algum tipo de alimento em específico, e nós precisamos entender o motivo dessa dor, tá certo? Não necessariamente vai ser uma dor somente relacionada a canal. Ela pode estar também relacionada a outros fatores, a outros diagnósticos, e que por isso você precisa ter atenção para poder procurar um profissional que vai conseguir fazer um correto diagnóstico e propor um plano de tratamento adequado para a sua situação clínica, tá certo? Mas por que o paciente chega com essa dor? Por diversos motivos, né? O nosso dente, ele é vital, né? A vitalidade do nosso dente é dada pela polpa, e a gente pode ter uma agressão a essa parte vital do nosso dente. Sendo bem direto e bem simples na explicação. Essa agressão ela pode vir do meio externo, através de lesões de cárie que não foram tratadas, pode vir por fratura, desgastes acentuados através de hábitos parafuncionais do nosso paciente, também é um sinal clínico bem evidente, onde nós conseguimos intervir de uma maneira precoce, ou o paciente tem alguma restauração antiga que ela tem um problema e que não foi identificado num intervalo de tempo clínico coerente, evoluiu, gerou um processo de lesão de cárie ali embaixo daquela restauração e, consequentemente, atingiu, né, a polpa do dente. Quando a gente tem, né, esse tipo de problema, a gente vê e a gente enxerga que o nosso paciente ele tem sim uma evolução onde existiu algum problema clínico no esmalte, na dentina ou em uma restauração insatisfatória e, consequentemente, atingiu a polpa do dente, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? Nós precisamos associar ao exame clínico intrabucal, né, onde nós vamos identificar a situação clínica do dente ou dos dentes, tá certo? E a gente consegue associar ao exame radiográfico, né, de uma maneira complementar. Por isso que, geralmente, quem tem indicação para canal
a gente realiza, né, uma radiografia, pode ser uma radiografia periapical daquela pequenininha, ou até mesmo, né, num primeiro momento, se o paciente já tiver, uma radiografia panorâmica, apenas para ter uma visão, né, para poder entender o que está acontecendo ali naqueles tecidos que suportam o dente. Então, quando o paciente chega numa situação clínica assim, no tratamento endodôntico, ele vai estar com uma dor, que é uma dor pulsante, é uma dor que não para somente quando você toma remédio, ou é uma dor provocada, dependendo da situação clínica, a gente vai precisar sim fazer o tratamento endodôntico, né? Muitas pessoas elas têm receio de fazer tratamento endodôntico, porque escutaram em algum momento que o tratamento endodôntico foi o fator causal da fratura do dente, ou outro problema relacionado. E eu estou vendo aqui para desmistificar isso, tá? O tratamento endodôntico, ele tem um acompanhamento científico na odontologia muito seguro, tá certo? Nós temos casos de sucesso na endodontia, mas que fique claro, nós trabalhamos com um organismo, e isso é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Por que eu digo isso? Porque toda vez que vamos realizar um tratamento de canal, nós entregamos um termo para o paciente poder ficar ciente de algumas situações clínicas que podem acontecer durante o tratamento de canal e depois do tratamento de canal, tá certo? Então, o paciente ele vai ler todas essas informações, ele vai ver todos os relatos clínicos que já foram evidenciados, identificados na literatura científica da odontologia, e ele vai entender que esse tratamento é um tratamento que visa a manutenção do dente na boca do paciente. Só que nós temos alguns achados, alguns relatos clínicos reportados na literatura de fatos que ocorreram durante esse tratamento, tá certo? Primeiro ponto é, nós buscamos sempre uma limpeza, tá? Uma desinfecção e um completo selamento, uma obturação dos canais radiculares, que é onde nós vamos trabalhar, né? Tá vendo esses prolongamentos aqui, ó? A ideia do tratamento endodôntico é remover todo esse tecido que está aqui dentro, limpar bastante, tá? E a gente vai selar até a ponta da raiz do dente. Nós temos diferentes dentes na boca, tá? Nós temos incisivos, caninos, premolares e molares. Cada um tem uma conformação anatômica específica. Então nós temos dentes com uma raiz e um conduto. Nós temos dentes com 2 raízes e 2 condutos. E nós temos dentes com 3 raízes e 3 condutos. Só que mesmo nós tendo essa referência anatômica radicular, nós ainda identificamos algumas variações clínicas. Daí a importância do conhecimento técnico e da experiência do profissional. Por quê? Porque às vezes a dentição do paciente ela não vem, por exemplo, com uma raiz e um conduto. Ela pode vir com uma raiz e 2 condutos, ou, por exemplo, 3 raízes e 4 condutos na situação de molares. E se você não identifica e faz a limpeza e o vedamento desse 4º canal, por exemplo, o paciente pode sim ainda relatar incômodo, mesmo após tendo feito o tratamento de canal. Então é muito importante o correto diagnóstico para que você tenha sucesso no seu tratamento. Só que o próprio paciente ele carrega consigo algumas características inerentes. Então, um exemplo clínico e um exemplo muito clássico que eu posso dar para vocês são pacientes, né, com idade mais avançada que têm a luz, o interior desse canal mais fechado, né? Ou seja, a gente tem um canal com uma espessura muito fininha, que é de difícil acesso ou até mesmo a gente não consegue ter acesso para poder instrumentar, limpar e obturar. A gente chama isso de canal atrésico, tá certo? Então esse é uma situação clínica onde nós temos que ter cuidado para poder instrumentar e limpar o máximo que conseguir para poder garantir a completa desinfecção do canal radicular do nosso paciente. Vou dar um outro exemplo, tá certo?
Dentes que têm raízes mais curvas, nós chamamos cientificamente de raízes dilaceradas. São dentes onde é difícil a gente atuar, porque nós vamos estar trabalhando com instrumentos que vão rodar no interior do conduto e nós queremos ultrapassar, né, o limite de uma curvatura para poder limpar ao máximo essa região mais da ponta, né, da raiz do dente. Então, raízes curvas, dilaceradas, tendem a ser mais complexas. Mas é aí que vem a parte interessante. A odontologia na endodontia evoluiu muito, tá certo? Então, hoje nós temos técnicas e tecnologia que aceleram e geram um prognóstico muito mais favorável para o tratamento de canal. Eu vou dar o exemplo daqui, do Instituto Renovável. Nós atuamos com 2 equipamentos de última geração. Nós atuamos com motor endodôntico, tá certo? E nós atuamos com localizador apical no nosso tratamento endodôntico. Tá, mas Pedro, para que serve cada um desses equipamentos? Primeira coisa, o motor, nós utilizamos ele para poder fazer uma instrumentação mecanizada. Se você que está vendo esse vídeo já fez o canal em alguma época da sua vida, você pode lembrar, talvez, que você foi no consultório do dentista e ele utilizou várias limas e fez esse movimento aqui durante várias consultas. Utilizando esse aparelho aqui, nós trabalhamos de uma maneira automatizada, ou seja, a nossa lima ela tem um tratamento que nos permite, né, girá-la no interior do conduto em um movimento específico que proporciona segurança durante o tratamento. Então, esse equipamento torna o tratamento de canal muito mais rápido e seguro. E esse segundo aqui, que é o localizador, ele evita que nós profissionais precisamos ficar fazendo aqueles múltiplos raios-x para poder ficar vendo tamanho de dente. Com o auxílio desse aparelho aqui, eu identifico o tamanho exato e onde que eu vou trabalhar para poder limpar todo o seu conduto, todo o seu canal. Então, são tecnologias que são agregadas no nosso tratamento para poder otimizar e gerar um resultado satisfatório que vai dar saúde e segurança para você, paciente. Então, é muito importante, né, a identificação de tecnologia. Isso mostra que tanto o profissional quanto a clínica estão preparados para receber e realizar um tratamento de qualidade para você. Tá certo? Aqui a gente pode também dizer um pouquinho sobre as limas, né, que nós trabalhamos. São limas de níquel titânio, são limas reforçadas. Por quê? Porque durante o movimento de rotação no interior do conduto, essa lima ela tem que resistir ao travamento, a depender da luz do conduto do seu canal. Então, existe um sistema de segurança que, durante a rotação dessa lima no interior do conduto, se a lima travar, o próprio equipamento entende que, opa, peraí, eu não posso continuar o meu movimento e eu aciono automaticamente o reverso e tiro a lima de dentro do conduto, tá certo? Então, são tecnologias que agregam e que nos possibilitam realizar tratamentos muito mais rápidos. Eu já realizo tratamentos de canal que duram em média 45 minutos a 1 hora, né? E eu concluo na mesma consulta. Então esse é um ponto muito interessante que favorece muito o sucesso do nosso tratamento. Então, só para evidenciar e deixar claro o que é o tratamento de canal, tá certo, pessoal? Bom, então esse aqui é uma imagem, tá, de 3 situações clínicas diferentes. No primeiro momento, nós identificamos que existe sim uma necessidade aqui, ó, nessa região, e que existe uma agressão, né? Esses materiais aqui, eles já estão agredindo, né, a polpa do dente, já existe um espessamento aqui do ligamento periodontal. Então, esse é um caso, essa é uma situação clínica que nós indicamos fazer o tratamento de canal para poder manter, né, esse dentinho na boca do paciente. Então, nós realizamos o acesso, lembrando, é um tratamento que nós fazemos sob anestesia local, para que você, paciente, fique com se sinta confortável durante o tratamento, tá certo? Você vai permanecer
durante alguns minutos com a boca aberta, porque nós precisamos enxergar e realizar todo o processo no interior do conduto. Tá? Nós identificamos, com o auxílio de uma lima, o tamanho desse seu conduto, o tamanho da raiz radicular, e posteriormente instrumentamos com o auxílio do motor endodôntico. Essa localização é feita com o localizador apical, e depois nós selamos, né? A ideia é ter exatamente esse perfil de emergência aqui, esse material obturando, selando toda a interior do seu conduto radicular da sua raiz, tá certo? Então nós temos sim grandes chances de sucesso, elevado percentual de sucesso no tratamento endodôntico. Mas, lembrando, nós trabalhamos com organismos. Então, se você tem uma indicação para fazer um tratamento de canal, não deixe para depois. Por que eu digo isso e agora eu chamo a sua atenção? Porque o grande problema não está em tratar o canal, tá certo? Mas sim em não tratar o canal. E aí você gera um sítio de infecção na sua boca, que isso sim pode gerar um grande problema para você. Então, se você está sentindo algum incômodo, ou se você tem uma indicação para um canal, não deixe de procurar um profissional habilitado e faça de imediato o seu tratamento. E apenas uma observação. O tratamento de canal, ele geralmente vem separado da reabilitação, da restauração do seu dente. A depender do quanto que a sua coroa clínica foi perdida, seja por troca de restauração, lesão de cárie, fratura, o profissional ele vai indicar sim para você qual que é a melhor técnica para você reabilitar esse dente que foi feito tratamento de canal. E um ponto importantíssimo, não deixe para depois essa reabilitação. Por quê? Porque você pode vir a perder esse tratamento de canal por reinfecção. Então, terminou de fazer o tratamento de canal, já receba a orientação do profissional e já faça a reabilitação da coroa clínica do seu dente. Pode ser uma reabilitação por restauração direta, pode ser uma reabilitação com pino e coroa, com restauração indireta parcial, uma onlay, uma inlay, uma overlay, enfim. Tá? Só não deixe de fazer, porque todo o processo de tratamento de canal pode ser perdido caso você deixe de reabilitar o dente após a finalização. Então eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado, tenha informado você, paciente, que precisa fazer um tratamento de canal, mas principalmente, não deixe chegar numa situação clínica dessa. Procure um profissional para você poder fazer um acompanhamento clínico, fazer uma rotina, porque eu garanto, se você fizer uma rotina, um acompanhamento clínico, você evita esse tipo de problema e você mantém a sua função e a sua estética em dia, tá certo? Pessoal, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui novamente, espero revê-los mais vezes aqui no nosso canal. Tem algum comentário, alguma dúvida? Deixa aqui pra gente e aí a gente vai conversando e sempre trazendo um conteúdo rico em informações, beleza? Valeu, tchau, tchau e até a próxima.